Página 166. O que é o desencanto? Há viventes que leem Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer. Porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se. Porque no desencanto estão as soluções do mundo. Por serem muito atrasados é que leem Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer. Uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa, e uma escrituração feita em sentido diferente é outra. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões, dizendo muitas vezes, ou pensando que é um modo esquisito. É esquisito, sim, porque é redízio do desencanto. Feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem. E a compreenderiam ainda melhor. Mas, por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Olhem bem. Desencanto é uma coisa que não conheciam. Estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros. E com o segmento sai a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que descrever um assunto. Parar esse assunto, começar outro. Parar este e começar um novo. Para deste, pular para outro. E com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isso é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um, e o modo do desencanto é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias, porque há viventes que se lhe precisam explicar essas coisas de diversas maneiras, por serem rudes demais. E há outros que não,
porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente, quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido e não fazer confusões, por não saber interpretar como deve. E assim, averiguando essas coisas para endireitar essas andorinhas, pois há viventes que leem tal qual um papagaio. Quando acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e, perguntadas sobre o que leram, nada sabem. São papagaios que falam uma porção de coisas e, quando acabam de falar, nada sabem. Viventes que leem sem atenção, porque o vivente que presta atenção no que lê, a qualquer hora, sabe contar sobre o que leu. E só tiram proveito desta leitura os que sabem, os que prestam atenção na leitura, os que têm conhecimentos para contar trechos desta obra. Porque os que não sabem não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade e capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina, com precisão e proveito. Mas muitos interpretam diferente. Leem porque a ordem é ler, mas não dão a atenção necessária. E quando acabam de ler, nada sabem. E se vão querer explicar alguma coisa, se embaraçam todos. Não há necessidade de guardarem tudo, mas sim os trechos mais importantes, mais definidos, bem claros e esclarecidos, para atingirem o bem dado pela imunização racional. Quando se trata de uma base como esta, racional, tudo sempre de bem para melhor, multiplicando-se sempre, culminantemente. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. É um tesouro dos tesouros para quem recebe as graças do racional superior. Todos que recebem as graças do racional superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que pertencem ao racional superior têm o tesouro dos tesouros. Todos que são consagrados pelo racional superior possuem o tesouro dos tesouros. Ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera não são consagrados. Recebem as influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso, a grande confusão entre os povos, confundindo o racional superior com os seres da baixa atmosfera. A baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo é que são o povo da baixa atmosfera. A planície racional fica muito acima do Sol,
da lua e das estrelas, muito mais distante do que daí da Terra ao Sol. Página 169. As influências dos habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos. Porque o vivente não tem equilíbrio. Não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera. Onde existem os bons e os maus, de todos os caracteres, para fazerem tudo sem olhar se é bom ou mal. Eis a razão do vivente, uma hora estar pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Umas vezes animado, outras desanimado. Sem saber porquê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso, o vivente não tem estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes, constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a Terra e o Sol, e os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos que vivem nesse mundo. É aí a origem de todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo. Por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são, é que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado, para não ter certeza do porquê ele assim é, e todos assim são, do que são, do que foram, do que devem ser, do que tem que ser. Porque com o tempo, todos chegarão aos seus lugares, forçados pelo sofrimento que aperta cada vez mais, universalmente. Por os viventes serem completamente desconhecidos da sua própria natureza, é que vivem sofrendo, e quanto mais fazem para andar melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendidos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz. Mas alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto dessa outra, que é a do astral superior. E aqui estão os dados escritos, esclarecendo como se alcança, como se chega cá na planície racional, por meio da imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo mau e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos de perversidade.
São viventes impossíveis que precisam de quem os domine, de índole tão má que há necessidade de serem controlados pelos seres invisíveis da baixa atmosfera, que, embora maus, freiam com suas influências os instintos de perversidade desses viventes. Página 171. A ciência e o espiritismo. Aqueles que seguem a espiritualização de diversas denominações vão sendo lapidados com muita dificuldade até chegarem à planície racional. Mas os viventes que seguir esta escrituração não precisa dar uma volta tão grande, porque nesses dados encontrou o caminho e a entrada direta para a planície racional. Esses pontos precisam ser bem esclarecidos, porque são o essencial à vida de todos. E o seu conhecimento evitará ao vivente todos esses sofrimentos que se vê no mundo. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos, e só quando souberem o que aqui está escrito é que irão fugir dessas normas para dizerem, abre aspas, eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros. Fecha aspas. Procurando esclarecer-se e esclarecer todos pelos meios claros e certos que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. Vejam bem como o Espiritismo tem progredido nesses últimos tempos. É uma coisa assombrosa. O povo se afasta de outras filosofias, procurando encontrar o apoio no Espiritismo, que já se tornou mais do que popular, espalhando-se por todos os lugares, cada vez aumentando mais. São os primeiros passos para alcançarem a planície racional, ou não alcançarem esta graça. Uns a alcançam e outros não. E muitos já começam aqui a conhecer, contando com as influências da planície racional. Todos os que conhecem a sua natureza e guiam-se pelos pontos provados e comprovados que aqui estão, seguirão sempre certos, ao passo que aqueles que saírem desta norma sofrerão dobrado, por seguirem a dúvida e o erro. Está aí a causa e a origem do sofrimento de todos, a atuação que os viventes sofrem sob a influência dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na experiência. Não há entendimentos. Na mesma hora em que estão se entendendo, desentendem-se. Tudo isso devido à atuação que obriga o vivente, nestas condições, a ser um perturbado, fazendo-o chegar ao seu caminho de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal.
Por isso, a ciência fez cientes a todos de que tinham um espírito. Como quem diz, todos são espíritas. Todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sobre todos os pontos de vista a todos os viventes deste mundo. O vivente que tem conhecimento da sua natureza deve colaborar em benefício de si mesmo, pois do contrário, nada conseguirá e sofrerá dobrado, porque erra com consciência e não por inocência. É consciente do seu erro e se mantém esse erro é porque quer sofrer. Os inocentes têm um desconto, por serem inocentes, mas os conscientes não. Esses não merecem um desconto e sofrem dobrado, porque trabalham contra o seu sossego, contra a sua dignidade, contra a sua felicidade, contra a paz e contra tudo que é bom, procurando somente o mal para si mesmo. E por isso, vejam que ninguém tem sossego em lugar nenhum. Ninguém vive satisfeito. Não há compreensão, pois vivem mais contrariados do que satisfeitos, pensando nisto, naquilo ou naquilo outro. Os viventes que sentem um estado de coisas dentro de si que nem sabem explicar. Sentem-se fatigados, cansados, indispostos, sem ânimo, muitas vezes de cuidar dos seus afazeres. Enfim, perturbados de uma tal forma que o sofrimento vem provar que todo ser humano é um espírito que se mantém na metade do saber. E por isso, mais nada sabe de si, aprendendo sempre, perseguidos pelos viventes do vácuo, da baixa atmosfera, que estão incumbidos pela própria natureza de fazerem, à força de tantos padecimentos, com que todos cheguem aos seus lugares o mais depressa possível. A natureza já está incumbida de fazer com que o vivente volte ao seu lugar de origem. E por isso, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, vai fazendo com que o vivente procure o caminho da imunização racional, para alcançar a planície racional. Para os que procuram o bem de si mesmos, está aqui o mapa da trajetória em vossas mãos, conhecendo o que são, o porquê assim são. O que os teimosos não querem compreender agora, amanhã, com o decorrer dos dias, vão querer e implorar. Os espiritualizados, espíritas, em experiências, também chegarão por esse meio a conhecer a imunização racional. Mas os que agora estão conhecendo esta obra, esta exposição da verdade das verdades, não precisarão dar essa volta tão comprida, por terem aqui a salvação no livro Universo em Desencanto. Foi dito que todos são animais racionais, mas com o tempo deixariam de ser. E por conhecerem o que estão conhecendo pela imunização racional,
passarão de animais racionais para racionais puros. Foi dito que todos eram animais racionais. Por serem muito atrasados e não conhecerem o verdadeiro natural do ser humano. Mas com o tempo, com os esclarecimentos que aqui agora estão chegando, é que chegarão todos os seus verdadeiros lugares, o mais breve possível. É bem desagradável viver como vivem, uma vida de infelicitados, de infelizes. E por isso se diz uma vida de animais racionais que agora, por meio destes esclarecimentos, modificar-se-á, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado, nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aí do vácuo, incumbidos da tarefa de atordoar e mutilar todos, e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos na terra.